Nós temos ainda no capítulo 18 de 2 Samuel, naquele episódio em que Davi teve que fugir do seu próprio filho, o Absalão, e você pode ver essas questões nos vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui o link do vídeo anterior sobre essa situação. Mas no capítulo 18, versículo 7 ali, 7, 8, a gente tem um pequeno excerto que nos mostra várias questões importantes que eu queria meditar com você aqui. Diz assim o versículo 7 e 8 do capítulo 18. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Essa frase aqui chamou a atenção, né? O bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. O que essa frase tão inofensiva e ao mesmo tempo tão curta nos mostra? Primeiro, é o nível de dureza que pode chegar a um coração humano, né? Porque você tem ali um filho que rejeita o pai pelos motivos que eu mostro no vídeo anterior e quer tomar o reinado desse pai, que é a morte desse pai, e logo você fica sabendo que isso não é coisa de novela das 9, né? Que nesse aspecto parece com uma novela que passou Império, onde um filho mais velho lá do comendador queria tudo e queria matar o pai. Você vê que isso aconteceu nos tempos bíblicos com Absalão contra o seu pai, o rei Davi. E nesse caso a gente percebe que o Absalão ele não estava sozinho. É aquele eterno espírito do anticristo que se volta contra aquele que o Senhor levantou, que no caso era o rei Davi. O povo estava junto com o Absalão, porque o Absalão, quando fala que o Absalão tinha palavras lisonjeiras, que ele atraiu o povo para si, é porque o povo já não gostava muito do rei Davi. Na verdade, o povo não gostava muito de Deus. Isso é do ser humano. O ser humano não quer Deus interferindo na sua vida. O ser humano é escravo de tudo, é escravo dos próprios desejos, escravo das leis mal elaboradas, escravo dos sistemas, escravo do sistema político, escravo do sistema econômico, escravo do sistema escravocrata, escravo de tudo quanto é coisa, escravo do comércio, escravo das próprias filosofias. Mas o ser humano caído tem uma rixa eterna com o Criador que se manifestou em Jesus. E aí, Israel desde sempre rejeita o rei Davi, que foi colocado por Deus ali para fazer a vontade de Deus. Era um homem que ele era um ser humano, ele era um homem aguerrido, um derramador de sangue naqueles tempos, ali em cerca de 1000 a.C. Mas ele, naquele contexto, era um homem que temia o Senhor e fazia a vontade do Senhor. Mas o povo não gostou daquilo. O povo gostava era de Saul, que derramava sangue, que fazia, que era ditador, que mandava. Isso diz muito sobre muitas questões que estão acontecendo no Brasil. O povo gosta disso. E o diabo sabe que o povo gosta disso. Daí, quando Absalão vai para a porta da cidade e começa a aconselhar todo mundo, ele consegue a adesão de todo mundo contra o próprio pai. Dessa tragédia que Deus não guardou Davi, mas independentemente do que Davi tenha cometido, o Absalão ia fazer isso porque ele entendeu, ele era o popular de entender que o povo gosta de ser maltratado. Até quem é maltratado e quem precisa de ajuda gosta de ser maltratado. Você vê isso no Brasil. Quem recebeu as políticas públicas de governos anteriores, recebia essas políticas públicas, mas recebia reclamando, achando aquilo ruim, que o governo tal queria igualar a população na pobreza, aí o governo atual iguala a população, uns pouquíssimos na riqueza milionária e o restante na miséria. Mas as pessoas gostam de serem tratadas assim, porque o mundo jaz no maligno e as pessoas têm a malignidade em si de gostarem de ser assim. Aí você tem um povo dividido, porque aí fala assim, então o povo de Israel foi atrás do povo dos servos de Davi. Você tinha ali um servo de Davi contra todo um povo de Israel. E aí você vai vendo o nível de ódio, de cegueira, porque o povo estava tão cego, estava tão ensandecido, querendo acabar com o rei Davi, que Deus, quando ele está atuando, ele atropela as nossas humanidades decaídas, nem que seja por um pouco, para semear a semente do seu reino eterno. E aí o que a gente tem? O texto dizendo que naquele dia,
que caíram 20.000 homens, o bosque matou mais do que a espada, ou seja, de um lado Deus poupa Davi de derramar sangue, porque era uma situação muito constrangedora, ele tendo que peitar todo o povo que estava seguindo o seu filho, mas ele era o rei, né? Mas o povo estava tão enfurecido que o povo foi morrendo, foi tombando, foi caindo naquele lugar que certamente tinha muitos declives, muitos cânions, muitos buracos, muitas armadilhas. O pessoal estava no bosque enfurecido querendo matar o rei. Olha a falta de senso ou o nível que o ódio leva as pessoas. Ao invés de eles entenderem, a gente é um rei, é um homem, é uma turminha. Mas não, o povo todo vai e vão às custas da própria vida. Então, a gente tem que pegar esses textos do Antigo Testamento para entender isso. O que é o ser humano? O ser humano é isso. O ser humano gosta de sofrer, o ser humano gosta de ser a própria miséria, o ser humano vai atrás de um rei indefeso e vai caindo nas próprias armadilhas do bosque, né? Mas o ódio é tão grande que eles não percebem como eles morrem. Parece até essa turma que defende governos desonestos, governos bestiais. Fala, não, eu estou na miséria, mas o importante é que meu ídolo está lá. É assim que o povo agia. E o ídolo deles naquele momento era o Absalão, o menino que estava querendo matar o próprio pai por um motivo que não tem lógica. Se eu acho errado meu pai não ter tomado uma providência acerca do estupro da minha irmã, o que está acontecendo comigo que agora eu quero matar o meu pai para ficar com o reino dele? Qual é a lógica disso? Né? Se de um lado a gente tem que compreender Absalão, a gente tem que compreender que a mágoa, o ódio, o rancor, o sofrimento terrível que você teve não pode se tornar instrumento de ódio irremediável, porque nesse caso o remédio é a morte. O remédio é que você seja abatido por alguma coisa. Nesse caso aqui, foi o bosque. Vem, vocês estão cheios de ódio, vem todo mundo ser engolido pelo bosque. E você, como anda a sua vida? Será que você está tão cheio de ódio que você não percebe que você está sendo a própria ruína, a própria destruição, abortando bênçãos de Deus na sua vida, porque você quer que a sua vontade seja feita, nem que seja contra a minha vida? Aí, a morte é o homem que constrói. A salvação é Deus quem dá. Essas pessoas todas cheias de ódios foram salvas por meio da morte no bosque. Essa linguagem, é isso que eu estava dizendo. De um lado a gente vai ver no Antigo Testamento o que é o ser humano, essa coisa ranheta, essa coisa suicida, essa coisa odiosa, é assim até hoje. E de outro lado a gente vai vendo Deus atuando, visitando os inimigos na sua iniquidade, mas salvando em meio a essas iniquidades. Porque quando esse povo que estava perseguindo o rei Davi perece no próprio bosque, você tem aí a bênção do Senhor. Deus livrou Davi de derramar sangue do seu próprio povo. E o povo de Davi, que estava cheio de ódio, né, que eram os israelitas, eles pereceram na sua própria alienação, na sua própria loucura de ouvir um filho que estava querendo matar um pai. Porque na verdade não era então Absalão que estava querendo matar o pai, era Israel que estava querendo matar o rei apresentado a eles por Deus. A gente tem de idolatrar alguém assim? Não. Mas a gente teria então que clamar ao Senhor. Eles não clamaram ao Senhor por um rei medíocre como Saul? Mas quanto ao rei Davi, que foi Deus quem colocou lá, eles queriam matá-lo. De maneira que eu e você, que nos sentimos vocacionados para algo no reino de Deus, temos de estar preparado para o ódio. Aquilo que Deus disse a Ezequiel: vou te dar rosto duro como a pederneira, aquela pedra lisa e grande que tudo que bate volta. Que o ódio não vai te entumecer, o ódio vai bater e vai voltar. Nesse sentido é que a gente precisa aprender a dar a outra face. Bateu na face, não acertou, vai bater na outra, não vai acertar. Porque todo aquele que segue a Jesus piedosamente, diz Paulo em 2 Timóteo 3,12, será perseguido. Porque eles estão perseguindo não é a mim nem a você, eles estão perseguindo aquilo que está em nós. E que eles até queriam para eles, mas como eles têm de se comprometer com aquilo, eles odeiam quem se assume nisso. E Davi se assumia diante de Deus, ele era odiado por isso. Os profetas foram odiados por isso. E eu e você, na medida que nos assumimos diante de Jesus, seremos odiados. Isso não é para a gente ter o discurso do coitadinho, do sofrido. É para a gente entender o seguinte: a vida é dura, mas o importante é que o Senhor te habita. O Espírito do Senhor te dá sabedoria, te dá graças, te dá firmeza e não dureza. Firmeza para aguentar a afronta, né? Para ser perdoador,
automático, perdoai e sereis perdoados. É assim, a vida é assim, as pessoas te odeiam porque elas não suportam a luz que está em você e que é necessário estar nelas. E aí algumas nessa peleja acabam perecendo, como estes que pereceram no bosque. Pense nisso e peça ao Senhor para que você não pereça no bosque, para que você não seja um jardim cujo meio é constituído por um buraco que vai te sugar, mas que você seja vida, que você seja produtividade, que você seja fidelidade a Ele, que você não odeie quem o teme e que você se ame. Como é que você pode se amar? Entregando-se ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero estar entre aqueles que perecem no bosque. Ah, eu pereci, mas eu estava lutando. Não, eu quero ser aquele que é Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, que ficava quedada ouvindo os teus ensinamentos. Então eu não quero morrer no bosque, eu quero descansar em Ti, porque em Ti o descanso me gera vida, criatividade, graça. Essa é a oração minha todos os dias e essa é a oração que você precisa fazer para não perecer no bosque, no caminho do engano, no caminho daquele filho que queria matar o próprio pai. Pense nisso. Se você acha que essa mensagem é interessante, dê o seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se nesse canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser fazer algum acréscimo, dar um testemunho pessoal, falar comigo nos locais privados das minhas redes, eu estou aí ó, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Estão todos aí os links na descrição deste vídeo. E quanto ao mais, muito obrigado por sua atenção.